Isso é até umas coisas que é interessante. Obrigado, William, valeu, parabéns para todos. Eu fico muito feliz. Essa foto aqui, ela representa muito o CapConf, né? Deu pra ver que representa muito. É muito amor, né? Uma capivara fazendo um carinho num gato, assim, né? Primeira pergunta, alguém já se perguntou por que de capivara? Quem não é daqui da região? Por quê? Esse evento tem que ocorrer em São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe. Quem é daqui de São Paulo? Né? 3 pessoas sabem. Na Marginal Tietê, aquele rio que a gente ostenta, tem um monte de capivara. Lá sim, de fato, deveria ter um evento chamado Capivara Conf. Isso é um negócio... Mas depois parem o Bruno ali, explique por que o apelido dele peça para ele explicar o porquê que o apelido dele é Capivara, da onde surgiu tudo isso. Ele tem uma história de vida muito bonita para falar isso. É verdade, cara. A gente às vezes, né? Enfim. Pessoal, vamos lá. Meu nome é Ângelo Belchior, eu sou Microsoft MVP também. Na verdade, eu e o William, a gente tem uma comunidade junto com outras pessoas aqui para falar muito de Xamarin, desenvolvimento mobile. Mas como a gente é curva de rio, é um cargo que tem lá na SX, curva de rio, né, tudo que é desgraça cai na nossa mão, a gente acaba tendo que trabalhar com outras coisas. Também tá gravando, né? Bom que o mercado tá aquecido, né? Os caras falando de vaga, contabilizei, tem vaga aí, né? Aí, ó. Enfim, então a gente acaba atuando. Meu papel hoje é trabalhar um pouco com a parte de pesquisa e tal. E hoje a demanda muito que a gente tem é na parte de desenvolvimento de bots, machine learning, etc., serviços cognitivos. Eu quero falar um pouquinho do que a gente tem feito lá. Certo? Como que a gente vai utilizar machine learning nos nossos apps, né? Apps, na verdade, é um guarda-chuva para um monte de coisa aqui, né? Entendam que o que a gente vai falar aqui pode ser aplicado em várias frentes aí, inclusive apps, inclusive em PHP. Nada contra, né? Mas não, é verdade, porque assim, vocês vão ver que é muito fácil utilizar isso daí de maneira de resto e tudo mais, né? Como já ouviram falar em computação cognitiva aqui? Quem já ouviu falar em computação cognitiva? Beleza, boa, gente. Certo? Machine learning, quem já ouviu falar? Certo. Quem gosta de cravo no arroz doce? Não é bom. Bicho! Cara, como é que o cara gosta de cravo no arroz doce? Aquele cravo é uma desgraça, velho. Minha mãe faz, a Cris fica 2 horas separando o cravo do arroz doce. E o negócio é preto e outro é branco. Aí você vai dar uma colherada, você morde. Eu adoro arroz doce. Aí você morde aquela desgraça, aquilo gruda no meio do dente, você escova os dentes com gasolina e não sai o gosto daquilo. O cara diz que gosta, mas enfim. A parte de computação cognitiva. Basicamente, assim, o processo, o ato de adquirir conhecimento através de percepção, atenção, associação. A gente viu uma palestra muito legal sobre bots, que fala um pouco sobre isso também, né? Essas percepções que a gente tem e a forma como ela vai mudando, né? Como que a gente vai interagir, né? Com as pessoas. A gente estava falando com a Carla agora lá embaixo, falou, mudou muito, né? Antigamente a gente tinha uma tela de computador gigante, que a gente podia colocar um monte de coisa, diminuiu para um celular, e agora na verdade não tem nem tela, são gestos, são outras formas de você captar a emoção e a interação do ser humano. Isso é um negócio muito, muito foda, né, pra gente ter. E a ideia que a gente consiga agora é trazer para o modelo computacional todo esse mapeamento, para que a gente consiga entender o que está acontecendo, baseado naquele contexto, baseado naquela pessoa, né? Como que a pessoa está reagindo, o que ela está falando, como é que ela está conversando, certo? Se aquela pessoa ela está se alterando, se o tom de voz dela demonstra que ela está brava ou está feliz, tudo isso acaba formando o que a gente chama de persona, né? Que é muito comum, para que você consiga, através dessas informações, fazer um atendimento, por exemplo, mais assertivo, né? O exemplo clássico é a sua avó ligando para a NET para cancelar. Todo mundo cancela a NET, né? É impressionante, eles ainda têm cliente, é bem bizarro. Mas uma senhora de idade tem uma reação diferente de uma pessoa que é mais nova, né? Como é que eu mapeio isso? Como é que eu atendo uma pessoa que é mais nova, né, nesses milênios? Como é que eu atendo essa pessoa e como é que eu atendo também a senhora de idade, né? Como é que eu sei que uma senhora de idade, só pela idade? Será? Então é muito complexo isso daí, talvez um dos desafios maiores que a gente tenha hoje, certo? Eu vou falar também a parte de serviços cognitivos. O conceito é que a partir do momento que eu consiga ter uma computação em nuvem, que eu consiga executar muitos algoritmos de uma forma rápida e acessível, eu consiga disponibilizar todo esse serviço para você utilizar. Então assim, quem esperava um cientista de dados aqui se deu mal, vai ficar frustrado, porque eu não sou. Eu estudo para isso, ainda não consigo desenvolver isso, talvez vocês sejam mais inteligentes, consigam, né? Mas o que eu acho mais legal de tudo isso é que hoje, com o poder computacional que a gente tem, com a nuvem,
Com o serviço que a gente tem do Google, do Watson, da Microsoft, a gente consegue entregar um valor muito grande ao nosso cliente utilizando essas APIs. Hoje eu vou falar um pouco das APIs da Microsoft, mas a gente, óbvio, que encontra isso tudo em todas as outras parceiros, todos os outros clientes que a gente tem. O Watson é muito famoso, é muito foda também em vários serviços. O Google também é espetacular nisso daí também, certo? E a gente vai entregar esse tipo de serviço de uma maneira muito, mas muito simples, que na verdade é uma API REST, né? Se você for ver lá, a gente vai mostrar algumas demos aqui, são APIs REST. Então, quando a gente está falando de serviço cognitivo, a gente está falando de você entender, interpretar a visão do ser humano, interpretar a fala, né? Você fala, transforma em texto, traz esse texto, coloca num processador de linguagem natural para saber o que a pessoa está falando, ou ainda, você pode identificar o quão nervoso a pessoa está num texto, né? Você consegue extrair, né, a parte de frequência, fazer um cálculo em cima disso para saber se a pessoa está nervosa, se a pessoa está feliz, se ela está brava, se ela está puta da vida, como que ela está. Tudo isso para você entender aquela situação, aquele contexto, um negócio bem pessoal, né? Linguagem, processamento de texto natural, muito usado em bot, né? A gente viu a palestra lá bem legal, então você consegue treinar o seu bot para que ele entenda o que você está falando, né? A partir dali você tira as intenções que a pessoa quer fazer e as entidades, né? Uma frase clássica é: eu gostaria de alugar um apartamento em Carapicuíba, por exemplo. Então, a minha intenção é alugar, poderia ser comprar, mas a intenção é alugar. Aonde? Um estado, uma entidade, localidade, Carapicuíba, né? Então, a partir daí, basicamente, você tem um select para fazer um banco de dados. Selecione todos os apartamentos que estão para alugar numa determinada região. Então, você consegue fazer esse processamento de linguagem natural aí. Base de conhecimento também. E aqui a parte também de busca, então você também consegue fazer essas partes de indicação, né? Quem comprou tal coisa também comprou tal coisa, então você consegue ali fazer um algoritmo que vai aprendendo os costumes das pessoas que utilizam determinadas informações, para que dali você cruze dados e aí você extraia uma melhor assertividade. Então, se a pessoa está comprando um livro X, quem comprou esse livro aqui? Quem comprou esse livro também levou esse livro. Às vezes não levou apenas o livro, pode ter levado um outro produto que tem alguma relação, então isso acaba sendo automaticamente baseado nesses algoritmos aí, né? Certo? Então, uma coisa que é interessante, assim, por que usa, né? A gente coloca o Microsoft, mas assim, todos os players utilizam também essa forma de entregar isso dessa maneira, né? Você tem todo acesso a isso em APIs REST, né? A gente vai ver nas demos lá que você acessa um site, você acaba tendo uma camada free dentro da sua nuvem para consumir isso daí. Você pega um endpoint, você submete uma URL de uma imagem, ele vai descrever a imagem para você, vai te retornar um JSON, né? Quando eu falei PHP, eu não estava brincando não, mas você consegue, eu quis dizer assim, web na geral, né? Você consegue fazer isso, não precisa ter um SDK específico, né? Então, na verdade, tá na sua mão isso daí de uma maneira acessível. Isso que é a grande sacada, né? Porque você não precisa ter conhecimentos avançados em machine learning, inteligência artificial, para agregar um valor muito grande ao seu cliente. Um exemplo que eu dou é um projeto que a gente tem na empresa de reconhecimento facial de um grande hospital, né? O problema do hospital é um negócio incrível. O hospital vem pra gente, então o problema sério é que as pessoas se perdem aqui. Você fala, como é que se perdem? Se perdem, né? Então às vezes a pessoa entra para consulta, o enfermeiro, alguém chama a pessoa, cadê a pessoa? Não sabe onde está. Né? E aí você começa a ter uma cadeia de desastres aí, mais ou menos, vai atrasar o atendimento dessa pessoa, passa outra na frente, a pessoa volta e fala, passaram na frente, enfim. Então a gente começou a trabalhar com imagens de câmera normal, né? Câmera IP, você pega aquela imagem, você manda para processar para saber quais são as pessoas que estão ali, e você tem um sitezinho de busca que fala, onde está a pessoa tal? Né? Na verdade não precisa nem digitar onde está a pessoa, digita só o nome da pessoa, o nome da carteirinha e automaticamente fala, a pessoa passou na câmera 1, 2 e 3, cada câmera tem uma localidade, ela sabe exatamente onde está. Eu consigo criar um pipeline nesse processamento para quê? Para tentar adivinhar, identificar coisas. Como, por exemplo, uma cadeira de rodas, né? Onde tem uma cadeira de rodas sobrando aí? Isso não está fora do nosso alcance. Isso já é realidade. Eu consigo treinar bastante meu serviço de computação, que a gente chama de Custom Vision, para identificar isso. Tem um vídeo do build da Microsoft que mostra uma oficina na qual eles mapeiam todas as ferramentas que existem na oficina. Isso é real e é ao vivo, né? E aqui, em determinado momento, alguém fala o seguinte, fulano de tal está proibido de pegar uma britadeira. Aí entra um carinha lá, vai pegar a britadeira, a pessoa recebe um push notification falando, o cara está quebrando uma regra. Né? Mas isso rodando também IoT on the edge, na borda, né? Não processamento parcialmente na nuvem, mas local também. O outro é que identifica quando um carrinho bate num tambor de óleo e começa a espalhar óleo no chão. E aí o bot, que na verdade é só uma interface
com a pessoa que está analisando as imagens e fala, olha, aconteceu alguma coisa estranha ali. Eu não sei muito bem o que aconteceu, mas eu sei que aquele padrão mudou. Estava tudo normal, agora tem um negócio meio caído, meio torto ali, e um negócio que aparentemente é líquido no chão. A pessoa olha, pega aquela imagem e fala, ó, aconteceu isso. Passa um fio lá pro cara, ó, aconteceu alguma coisa lá, dá uma olhada. O cara vai lá, arruma, 5 minutos depois o bot fala assim, ó, aparentemente voltou ao normal. Você pode confirmar para mim? Posso. Ok, confirmou, está normal. E o bot aprendeu mais uma vez o que acontece quando um tambor cai e o que precisa fazer. Isso é uma coisa legal, né? Isso aqui é outra coisa flexível, justamente, e todos esses serviços são os mesmos serviços que estão disponíveis em APIs. Essa é a mensagem que eu queria dar. Flexível, você consegue fazer APIs, as chamadas em todos os sistemas operacionais, inclusive o Windows Phone. Quem já teve o Windows Phone? Não levante a mão. Você mexe com a cabeça só um pouquinho assim, ó. Os caras perguntam, você é MVP da Microsoft? Pô, que legal. Você já usou o Windows Phone? Quem em sã consciência consegue ser feliz usando o Windows Phone? O Gusto. Né? Ele usou o Windows Phone, né? Mas fazer o quê? Era um bom celular, tanto é que está aí até hoje. Está aí para provar que era um bom celular. Né? E ele é testado, significa que ele é usado muito nos produtos da Microsoft. Hoje tem inteligência artificial praticamente em todos os produtos da Microsoft. Talvez a gente não tenha tanto acesso, a gente não vê, mas as coisas estão acontecendo por trás. Uma coisa é o PowerPoint Translator, o Skype Translator. Quem já viu o Skype Translator? Você fala um idioma com a pessoa, você fala em inglês, a pessoa escreve, a pessoa ouve o áudio lá em francês, alguma coisa assim. É um negócio surreal, cara. Você consegue, por exemplo, o Bruno falando daquele sotaque meio maluco dele, você consegue conversar com ele lá. Olha que negócio surreal, né? E aqui a Microsoft usa muito também num negócio chamado Bing. Bing, para quem não sabe, é um buscador, sabe o Google? Então, imagina o Bing assim, imagina, tipo nós aqui, vamos fazer um buscador, é tipo o Bing. Não, tem valor, o Bing tem valor. Você busca lá alguma coisa, ele retorna resultado. Se é o que você quer, já é outra história. São pontos, enfim, vamos lá, né? Maldade da porra. Eu fico feliz que é o meu segundo ano de palestra aqui, significa que no ano passado eu falei pouca merda, né? Então, legal, e tem muitas outras empresas também que utilizam. Outra coisa interessante também, nesse mundo de serviços cognitivos, inteligência artificial, é que Python parece ser, assim, cara, mandatório, cara. É surreal, essa linguagem. Eu acho estranho a linguagem que você tem que usar Tab e Enter para as coisas funcionar, mas é basicamente o core, né? Então você tem todas as libs que você tem, está disponível para Python, você consegue usar maravilhosamente, né? Tudo parece que funciona automaticamente, né? Só mostrando um overview aqui do que a gente tem de serviços, né? São agrupados aqui em visão, fala, linguagem, conhecimento e busca. A gente vai tratar muito dessa parte de visão, que eu acho uma coisa mais visual. A gente consegue ver um resultado mais interessante, né? A gente vai mostrar algumas coisas sobre isso. Mas a gente estava até falando no almoço, né? O próprio YouTube tem uma feature sensacional, né? Se você pega um vídeo, basta estar falando isso, né? Se você pega um vídeo de uma pessoa que é um britânico, um inglês bem falado, você tem uma assertividade na tradução lá do YouTube quase que 100%, né? Então olha que ponto que a gente chegou, né? E o mais legal é que esse tipo de tecnologia está na sua mão, está muito fácil de você usar. Essa parte de vídeo, outra coisa surreal, dentro do Azure tem uma parte que você sobe o seu vídeo, ele também faz a transcrição quase em tempo real. Inclusive você consegue habilitar para ele reconhecer marcas. E ele te dá uma timeline falando assim, ó, nesse vídeo passou a marca assim, da Coca-Cola, da Pepsi, da tubaína, enfim, você consegue extrair. Isso você precisa programar? Não. Você simplesmente precisa fazer um upload de um vídeo, você vai receber um endpoint, que você pode passar para o seu dev, você vai ter um JSON lá. A gente falando de JSON, a gente consegue usar em qualquer lugar, até em Objective-C. Certo? Que essa, aí sim, é bizarro. Speech, isso é uma coisa muito legal também, né? Que você transforma sua voz em texto, seu texto em voz. Isso é muito importante a gente pensar, e depois a gente vai tentar refletir um ponto que o quão acessível, quanto de acessibilidade tem nas minhas aplicações. Alguém já parou para pensar se o site de vocês, o produto que vocês têm hoje, aquele ganha-pão, que todo dia que você trabalha, um cego vai conseguir usar? Você consegue parar e responder isso? Um deficiente físico vai conseguir usar só com uma mão? Isso é um negócio importante. Às vezes a gente vê, né, aqueles showrooms que as grandes players fazem, tudo bem, mas cara, será que a gente está utilizando essas tecnologias por um fim interessante? Como por exemplo, você ter um leitor de tela para um usuário com deficiência visual utilizar, que faça a tradução simultânea. Será que é só tecnologia por tecnologia, ou nós estamos falando em algo que agrega valor além do esperado, né? Que você faz uma transformação na vida das pessoas? É esse ponto que a gente tem que chegar. Talvez esses serviços consigam ajudar vocês aí a fazer isso. Bom, a partir de agora é só demo, e aí eu
resolvi gravar as demos por um motivo meio óbvio, porque assim, com medo de intermitência, como a gente utiliza muito a internet, podia cair, então podia ser meio frustrante utilizar. Essa aqui é a parte como que a gente cria um serviço no Azure. Uma coisa interessante é que nós temos a condição de utilizar esse tipo de produto, né, que são os grandes, as funcionalidades que a gente tem aqui, numa camada free. Todos os players dão uma camada free, mas olha que bacana, você sair daqui, você pode criar uma conta e utilizar gratuitamente, fazer aquela brincadeira de reconhecer a imagem, de ter OCR, de Content Moderator também, né? Se aquela imagem contém nudez, se aquela imagem contém racismo, isso aqui é importantíssimo, né? Olha que coisa interessante, a gente consegue adicionar esse tipo de valor e é uma API, eu passo a imagem, ele me traz um JSON, que legal, né? Então, uma coisa bacana também é que existe uma documentação muito boa em relação a todos esses serviços. Por ser JSON, né, você tem como se fosse um Swagger lá, na qual você consegue até inclusive pegar a sua chave lá que você gera no Azure e coloca na página e testar lá para você identificar, por exemplo, qual que é, como que ele retorna em alguns testes. Então, dentro do Azure, dentro do Microsoft, você pode criar um resource, né, que está chamando de serviços cognitivos, não só esse, Cosmos DB, só um parênteses aqui, quem não testou, por favor, depois dá uma brincada que esse bagulho aqui é do capeta, viu? Esse bagulho é foda. Enfim, você vai selecionar qual que é o seu serviço que você tem uma porrada de serviços aqui, na verdade são API. Só um detalhe que a gente tem a parte de emotions, né, para saber se a pessoa, identificar a emoção da pessoa, foi colocado para dentro da parte de face recognition, né? Faz mais sentido, antigamente eram duas APIs separadas, agora está junto. Então você vai criar, o mais importante aqui é na seleção de preço, certo? Você consegue criar aqui, por exemplo, um valor gratuito. E aqui tem $1 por uma quantidade de 1000 requests, depois que você estoura esses 5.000 chamadas por 5.000 requisições por mês. Eu acho que 5.000 requisições por mês, dependendo do que você for fazer, é um valor razoável, né? Lógico, você não vai querer pegar lá passar em todas as imagens do Instagram, né? Que aí também aí não tem como, né? Mas assim, o valor é bem acessível, né? $1 para depois disso, assim, acaba sendo bem acessível e bem simples de você usar. Aqui ele está criando aqui a parte de deployment. E depois que você criou, você vai ver que você tem uma chave para você utilizar esse cara aí. Você tem um painel de monitoramento para saber todas as APIs, você tem um endpoint, eu passei rápido lá, mas tem um endpoint, você pega essa chave aqui. E o mais legal é que depois você consegue pegar dentro da API aqui, você tem SDK e todas as informações, você consegue ter como se fosse um Swagger, testando todos os endpoints, e aqui a gente vai fazer uma brincadeira legal. Outra coisa importante, né? Você tem as regiões do mundo onde esse serviço está disponível, né? Existe um negócio chamado latência, né? Então você não vai querer utilizar um serviço desse, por exemplo, com um servidor lá na Austrália, né? Você tem servidor no Brasil, fica muito mais rápido você pegar. Isso é uma dica de nuvem comum, né? Então, olha que bacana. Eu vou subir uma imagem aqui, pessoal, e esse serviço vai me descrever essa imagem, certo? Pensando na inclusão, se o cara tem deficiência visual, até o cara é cego, surdo e mudo, tem algum tipo de deficiência que não vai conseguir identificar, eu passei uma imagem e vai falar o seguinte, ó, um homem andando de bicicleta. Olha que bacana, eu consigo ler isso daí, né? De repente, dentro do meu app, eu consigo dar a oportunidade para alguém que teve deficiência visual ou auditiva, porque eu posso pegar esse texto e mandar ler, né? As APIs do Android fazem isso aí com o pé nas costas, né? E você consegue extrair isso. Olha o valor que você agregou ao seu produto de uma maneira tão simples, simples. E esse daqui, ó, é a requisição que você faz, estupidamente simples. Você tem aqui, ele consegue ver as cores, ele consegue extrair, tem um monte de parâmetros que você consegue configurar, certo? Basicamente é isso que a gente tem. Esse outro serviço, para mim, ele é o mais sensacional que tem, e a gente está começando a utilizar esse serviço para reconhecimento de objetos. O que eu tenho aqui é o seguinte, eu estou falando no meu serviço de visão customizada que eu vou criar um grande universo controlado de animais do tipo cachorro. E aqui eu estou falando para ele, ó, eu vou subir um monte de imagem de Cocker, de Doberman, pastor alemão e Poodle. Então eu ensino para ele, para o serviço, quais raças são desses cachorros. Depois que eu ensinei, eu consigo testar. E eu falo, o que é isso? Ó, isso aqui é um animal, isso aqui é um cachorro, e aqui eu tenho 100% de chance de ser um poodle. Claro, muito provavelmente eu já usei uma imagem muito parecida com essa, ou algo do gênero, mas a gente vai mostrar na prática como é que eu treino esse cara para pegar uma nova raça de cachorro. E se eu fizesse isso aí, por exemplo, com cadeira de roda? Pô, eu tenho um monte de imagem de pessoal andando pelos corredores, cadeira de roda, extintor. Será que eu não conseguia reconhecer? Esse é o cachorro mais louco que tem, é um Cocker, eu já tive. Ele ruía as coisas. Quem está pensando em comprar e tem banquinho de madeira, cuidado.
Isso aqui é um Doberman. Então você vai ver aqui, ó, que ele dá uma precisão, 99%, deve ser uma outra imagem que a gente tinha. E agora como que a gente faz, por exemplo, para incluir uma nova raça? Certo? Eu poderia ter um outro serviço que poderia reconhecer outros tipos de coisas, né? E aqui eu classifico, por exemplo, se eu quero reconhecer animais geral, tudo, ou pode ser alguma coisa mais específica, como por exemplo animais, como por exemplo coisas do tipo vegetais, frutas, etc. Então aqui eu estou subindo um labrador. Se alguém aqui é criador de cachorro, eu tenho uns 3 ou 4 aqui que eu acho que não é labrador, mas se parece. Então dá um desconto aí, né? Então eu estou colocando assim, ó, esse cara é um labrador, ele é um animal e é um cachorro, ok? Porque tem circunstâncias que ele fala, cara, eu sei que ele é um animal e eu sei que ele é um cachorro, mas eu não sei que raça que ele é, porque eu não estou treinado para isso. Então eu fui lá, setei, mandei atualizar todas as informações. Eu vou treinar esse cara agora. Eu falo, ó, tá vendo esse dataset aqui, ó? Treina aí esse cara, beleza? Vou treinar esse malandro aqui. Depois que eu treinei, eu vou ter aqui as interações, que seriam todas as vezes que eu treino e retreino, ele me dá um resultado dizendo, cara, você melhorou a sua assertividade, melhorou o seu processamento em relação a outra interação. Então ele dá um relatório falando que você teve uma melhora ou não. Com isso, a gente pode brincar agora de falar assim, beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um quick test aqui, né? Eu vou abrir agora um novo animal aqui, vou pegar da web, não precisa ser apenas uma imagem local, eu posso pegar um cara na web aqui e vou mandar ele ver se é um labrador. E ele vai me dar aqui e vai dizer que é um cachorro, um animal e um labrador, 98% de chance. Olha o poder que a gente tem disso daí. É um negócio muito, muito, muito foda. Né? Desculpa o latim arcaico, mas é muito foda, porque olha o valor que eu consigo agregar isso vindo de uma API, né? É um negócio legal, né? Agora é o seguinte, né? Nossa senhora! A chance de eu ter apertado um botão errado aqui é grande. Aí, ó, esse cara não quer. O cara não gosta de mim aqui, ó. Vou executar aqui de novo. E lá vamos nós. Se não, tenta abrir o vídeo. Tem algum botão travado. Oi? Deve ter algum botão travado. Ah, não, PowerPoint é uma bosta mesmo. Ou pode ser um botão travado na merda. Vamos ver aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Senão, eu acho que eu tenho esse vídeo aqui para mostrar. Enquanto isso, eu tenho mais alguns minutos. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu não mostro nada além do que eu deveria. Nossa senhora. Camtasia, quem não usa o Camtasia também, pessoal? Camtasia, não Visual Studio, né? Cara, tem um bagulho louco aqui, amigo. Eu tô clicando em um e no outro. Camtasia. Ô Bruno, solta o mouse aí, vai, velho. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Agora acho que você voltar lá no PowerPoint vai. Agora o PowerPoint vai. Aí, ó. Alguém parou de soltar um mouse aí, ó. Você pode fazer. Aí, ó, beleza. E o que é isso aí? Isso eu fiz um app para mostrar como que a gente integra essas APIs que a gente tem. Nossa, desculpa pelo isso. Então, é foda, né? Porque meus filhos estavam dormindo nesse horário e eu poderia utilizá-los, né? Geralmente criança pequena é fofa, né? Depois que cresce, vira essa desgraça aí. O que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou tirando foto, eu criei um appzinho aqui para Android, eu estou tirando algumas fotos e estou mandando diretamente pro serviço cognitivo que está me dizendo algumas coisas, ó. Ele tá vendo pessoa zero? Ele está falando o seguinte, ó, a pessoa que está lá, certo? Ela é do gênero masculino, ela tem aproximadamente 34 anos e ela não está usando óculos. Agora eu coloquei o óculos do meu filho, estuprei o óculos aqui porque quebrou. E é verdade. E aqui, olha que interessante, ela vai dizer, ó, que a pessoa zero, porque só tem uma pessoa aqui, do sexo masculino, tem 38 anos, não está sorrindo e está usando óculos de leitura. Eu descrevi uma imagem. Olha que bacana, né? A gente utiliza algo parecido com isso no reconhecimento de pessoas nesse projeto nosso. Agora, esse é o negócio mais ridículo que tem, que é a emoção. Então, assim, essa é a minha cara de espanto. Sério? De surpresa, olha lá.
É foda, 4 anos no AA, cara, não é pra qualquer um não. Então você tá vendo que ele disse assim, ó, essa pessoa tem 98% de surpresa e tem vários outros tipos de emoção que ele consegue trazer também, né? Desculpa ter passado rápido, mas eu acho que eu vou fazer de novo, se quiser a gente reprisa o vídeo. Então a gente vai, essa aqui é minha cara de triste, ó. É ridículo, fala aí, né? É um negócio bizarro, velho. Mas tá vendo, ó, eu tenho uma porção de... Eu desenho um retângulo, né, aqui, e eu tenho uma porção de features que eu falo, ó, tá com tristeza, tá feliz, tá neutro, etc. Isso é uma coisa muito, muito, muito legal. E aí, aquela demo que a gente mostrou treinando o Custom Vision, ela tá aqui, ó. A gente vai... desculpa, aqui é para descrever a imagem. Então eu tô tirando foto de uma tesoura, eu consigo aqui reconhecer qual que é o objeto. O mais legal aqui, que ele dá outras informações. O animal aqui estava com pressa, não formatou a gridzinha do Android. Mas então, tem a tesoura, uma ferramenta, cor amarela, né? Ele já descreveu várias coisas que tem lá, isso é uma coisa bacana. Você consegue trazer um monte de informações que você conseguiria depois indexar isso aí para fazer uma busca, né? Isso aqui, um lápis, como se não estivessem vendo, né? Mas um lápis, olha só, ele vai descrever aqui. É algo colorido, é um lápis, a caneta, etc. Então, isso é uma coisa bacana. Se eu conseguir fazer isso, acreditem, vocês conseguem. É porque é muito simples, né? E aqui, ó, isso é coisa legal também. Porque eu estou tirando uma foto de um livro e eu vou pegar o OCR disso daqui. Então ele está lendo aqui, ó. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu comprei de iOS para programar. É de Objective-C. Eu li as 3 primeiras páginas e está encostado até hoje. Uma linguagem que usa colchete, não é para array, para além de array, também não dá para levar muito a sério, né? Não dá para brincadeira, pessoal. Mas ele conseguiu, e aqui eu consegui desenhar um retângulo ao redor de todas essas palavras que a gente tem aqui. E esse é o Custom Vision que a gente estava falando agora, né? Que é justamente, eu consegui selecionar ali alguns cachorros, né? E ele ali identificar, eu vou colocar um pastor alemão, e ele vai utilizar aquele endpoint, certo? Desculpa, isso daí é um erro não tratado, né? Faz parte, mas ele pegou lá e falou que é um animal, é um cachorro e aqui é um pastor alemão. Eu estou utilizando dentro do meu web aquela mesma estrutura que eu criei e que eu treinei, né? Vamos ver se ele vai pegar outro cara aí. Você vai pegar um cocker de novo e olha aqui, surreal, né? Tá dando erro, mas eu explico lá. Você viu que ele já pegou o cocker. Outra coisa interessante, porque esses caras aí, na verdade, eu fiz utilizando o Xamarin, uma palestra de Xamarin, mas o fato que o conceito por trás disso é que, como é muito simples utilizar, a gente está fazendo, utilizando APIs REST, etc. Ó, projeto build, bonitinho. Tá totalmente open source, você só entrar lá, se você quiser brincar com o Xamarin, alguma coisa assim, ou quiser entender mais ou menos o código, você pode entrar aqui, baixar. A única coisa que você vai ter que fazer é colocar as chaves dos endpoints da sua API do Azure. Só isso e rodar o aplicativo lá. E vai funcionar. Se você quiser colocar telemetria, etc., biblioteca de terceiro, então é totalmente open source. Só que assim, muitos falam assim, pô, Ranger, mas beleza, mas eu tenho um problema aí, velho. Eu não consigo fazer isso aí, minha conexão de internet é intermitente. Como é que eu resolvo isso daí, né? Então tem um conceito que a gente está falando que é trazer para on the edge, né? Para trazer para a borda, né? O IoT rodando isso em paralelo junto com a nuvem. A Cristina ontem, né, ela falou sobre isso, né? Porque tem muitas coisas que o processamento na nuvem vai ser um problema. A latência, se eu quiser um real time mesmo, eu não vou ter o real time, né? Eu vou ter ali 10 segundos, né? Porque é um processamento que já demora, de repente você faz um request em 1 segundo, mais 2 segundos que vai ter para processar lá, acaba dificultando o uso dessas tecnologias. É por isso que a gente tem, naquele Custom Vision que a gente viu, a oportunidade de falar o seguinte, ó, sabe esse modelo que você treinou, que você brincou aí, que você validou? Baixa aqui, ou pro CoreML, ou pro TensorFlow do Google. Alguém sabe o que é isso daqui? São as bibliotecas de inteligência artificial da Apple e do Google. Significa que você consegue baixar aquele modelo treinado, bonitinho, para dentro do seu app, para você utilizá-lo offline. Olha que legal. Então a Microsoft está falando o seguinte, ó, treina aqui bonitinho, baixa e utiliza no seu app. Okay? De maneira totalmente offline. Isso é muito, muito, muito legal. E você, lógico, você consegue pegar, por exemplo, o TensorFlow, que é uma das coisas do modelo, que é um dos mais usados que tem, um dos mais fodas que tem. Você consegue utilizar e estender isso para um monte de coisa. Android roda até em torradeira, imagina o que você pode fazer com isso daí, certo? Além disso, a gente tem também esse aqui é o Windows Machine Learning,
que também dá suporte para você rodar de maneira desconectada algoritmos de machine learning. Existe todo um esforço de padronizar esses modelos. Ontem até a Cristina falou sobre o Onyx, que é um modelo, digamos assim, genérico para várias plataformas que tem Google, Microsoft. O Google não faz parte, mas o Facebook, Microsoft, Amazon estão convergindo para você gerar um modelo único para você ser intercambiável, né? Então você consegue trabalhar isso daqui. Isso daqui é uma demo, na verdade, eu não escrevi o código fonte disso, mas é uma demo que eu baixei do GitHub logo depois do anúncio. E o negócio é estupidamente simples de usar. E eu consegui, gente. Veja, vocês que é inteligente, imagina o que vocês podem fazer, né? E eu consegui fazer isso daqui. Outra coisa também é o reconhecimento de animais, né? Então você também consegue utilizar o próprio animais não, de coisas, né? O próprio Windows Machine Learning para executar alguns modelos, certo? De maneira offline, certo? O que me chama muita atenção é que a gente vai entrar num momento que é o seguinte: eu vou usar a nuvem para treinar esses caras. Ou para ser um fallback, por exemplo, né? Se eu não conseguir ter uma assertividade muito grande dentro do meu IoT, dentro da minha borda, eu posso fazer um fallback para a nuvem para ver o que ela me disse. E aí eu reduzo o custo, muito o custo e consigo depois de treinar e usar bastante na nuvem, atualizar o meu modelo localmente e o negócio surgir, funcionar de maneira esperada. Ok? A gente tem mais 3 minutos aqui. Só um ponto que eu gostaria de levantar, que é o seguinte. A gente estava até falando no almoço isso, né? A gente viu aqui uma palestra de UX para bots e tal. Eu também mexo bastante com bots. Mas tem um problema muito sério, que a gente viu aqui tudo maravilhoso, tudo lindo, né? Mas olha só, um dia a gente chegou num cliente, questão de atendimento, primeira coisa que o cara fala: vou botar um bot. Atendimento é bot, né? Falou, não é legal. E um dia eu ouvi isso aí, o cara falou assim: ó, tá vendo aquela área ali, ó, aquele andar? Se essa porra desse bot funcionar, reduziu o custo. Você imagina que tinham 50 pessoas ali. E aí? Porque o cara tá cagando e andando. O cara veio o quê? Números. Reduziu o custo de 50 pessoas para uma empresa? Puta que pariu, velho. Mas e aí? Tecnologia tem que ser o quê? Tem que ser isso que é isso que a gente espera? Será que é isso mesmo que a gente quer? Até no almoço estava debatendo, né? O que aconteceu com o Facebook agora, né? Um monte de informação. Porque é o seguinte: a machine learning, inteligência artificial, tem um fator fundamental para isso funcionar, que é a informação. Eu preciso ter muita informação, mas é muita informação mesmo. E olha a merda que deu no Facebook. A merda é tão grande que vocês primeiro pegar uma porrada de informações e na teoria dizem, talvez comprovem, que mudou a porra de uma eleição no país que nem os Estados Unidos. Olha onde essa merda pode chegar. Eu acho que o ponto que a gente chegou aqui é de refletir mesmo. A gente fala, mas é a revolução industrial, porra. Você não tá andando de carroça ainda. Se não fosse, não já... Vamos lá, né? Houve um processo lá atrás que nos ensinou muita coisa. A gente vai abandonar esses ensinamentos e vai tacar o foda-se, vou botar um bot e foda-se se 5 mil pessoas estão na rua, foda-se, porque eu sou desenvolvedor, porque minha empresa é de TI, foda-se a pessoa que está trabalhando lá, que depende daquilo para viver. Como é que eu recoloco essas pessoas no mercado de novo? Eu tenho tempo para fazer isso? Será que esse ano a gente não conseguiu fazer um bot? Por exemplo, você pega a maior empresa de atendimento do Brasil. Se ela faz um bot malha-malha, que atenda 5% do que ela faz, quantas pessoas estão na rua? 5 mil pessoas? Como é que eu resolvo esse problema? Aí você vê, por exemplo, o Bill Gates, o Elon Musk, os caras falam: não, gente, peraí, tem os negócios do robô também. O Bill Gates um dia falou assim: pô, seria interessante, conversando, imaginou se o robô pagasse imposto, não sei o quê, né? Precisa pensar nisso daí e tal, precisa ver como é que vai funcionar, meu. Esse negócio aí vai estar sério, né? Será que essa pessoa não tinha que ter uma proteção e tal? Aí você fala isso: você é comunista, filha da puta! Eu já ouvi isso. Desculpa, Arthur, é que a gente se empolga porque é um assunto muito complexo de resolver. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de visão. Acho que a gente tem a oportunidade de olhar isso daí e pensar não apenas na tecnologia pela tecnologia, mas o que a gente pode mudar e melhorar na vida das pessoas. Esse é um ponto crucial, fator fundamental. E esse negócio está evoluindo muito rápido. A curva de evolução disso é absurdamente alta, grande. Vai impactar todo mundo, todos os locais vai ter inteligência artificial, tudo, desde a padaria até qualquer outro lugar que você tem. O problema é que a gente não está preparado. Muitas pessoas não estão preparadas, muitas nações não estão preparadas para lidar com isso, né? Então talvez esse é o momento que a gente tem que olhar e falar assim: vamos pensar com mais humano, vamos ser mais humano nisso daí. O robô está processando tudo, mas vamos colocar um pouco de humanidade nisso daí, de coração nisso daí, porque vai atingir muita gente.
Beleza? Pessoal, era isso minha palestra. Obrigado. Desculpe pelos palavrões. Obrigado, Annelise. Foi um feedback real time, ao vivo. Obrigado de coração. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Obrigado, Ângelo. O negócio de falar palavrão, cara, É foda. É bem isso. Mas assim, eu falava bastante palavrão e eu acho que é um negócio que o paulista leva muito. E é meio inconsciente. Quando eu casei, todos os dias, até eu parar de falar, minha esposa pegava no meu pé. Eu parei, não porque eu queria parar, mas porque ela pegava muito no meu pé e eu achava chato. E aí eu fui parando, e hoje eu me policio muito. Hoje eu soltei um palavrão quando eu estava apresentando o vídeo ali, e na hora, parece tipo mecânica cachorro treinado, sabe? Na hora eu pensei nela, eu falei, se ela ver isso na internet vai me falar em casa. Mas assim, você tem que ter uma motivação, porque é um negócio que você está usando desde pequeno no futebol, na vida, e aí você tem que policiar. Eu entendo o Ângelo, às vezes, cara. Obrigado. É natural. Alguém tem uma pergunta? Dá pra gente fazer uma pergunta. Pera, ordem do relator ali. Seguindo a ordem do relator. Oi, Ângelo, tudo bem? Ô, melhor agora. Meu nome é Alexandre. Só um comentário antes que falou da parte dos bots. Eu tenho uma empresa de tecnologia já desde 2011. Já pensei várias vezes em pôr bot para a parte de suporte e desisti basicamente porque eu tive uma experiência péssima com o bot da TIM e depois nunca mais pensei nesse tipo de tecnologia. Sei que tem muito para evoluir ainda, mas eu acho que realmente tem coisas que é difícil de substituir. Minha pergunta é basicamente assim, eu já usei o Cognitives da Microsoft no passado, não evolui muito nele basicamente pela questão de ter que ter uma conexão com a internet. Eu não sabia que já tinha, por exemplo, essa opção do Custom Services. de você baixar ele com TensorFlow, com outro tipo Isso, de... isso só no serviço do Custom Services, né? Ah, só no Custom Services, Só no outros Custom serviços você não Services. consegue usar... Não sei se vão disponibilizar, mas você consegue fazer algumas coisas também, porque aí você entra a parte que você sai dos serviços cognitivos para a implementação do seu algoritmo na ponta, que aí você vai ter que utilizar o TensorFlow, aí você vai ter que ser um cientista de dados mesmo para você criar esse modelo. E aí já é mais complexo. A pergunta é assim, hoje eles não estão cobrando por esse treinamento. Desculpa, se eles não estão cobrando? Eles não cobram para treinar o teu Custom Service dentro da rede deles ali, né? Não, eles cobram. Você tem HIT, eles cobram por acesso à API. Né? E o treinamento faz um acesso à API. Então, assim, os Custom Visions, ele ainda está em versão preview. Então, a forma de pagar, a forma de interagir ainda não... Pode ser que mude, mas basicamente, todo e qualquer serviço que a gente mostrou, ele é cobrado por acesso. Isso é uma coisa interessante, né? Então, acesso ou processamento. Então, só que só o Custom Vision você precisa dar uma olhada lá, porque ele é preview ainda. O restante é desse jeito.